vamos fechar os nossos olhos e abstrairmos-nos de todos os estímulos da nossa rotina. Mergulhar o nosso pensamento neste ambiente espiritual preparado para nos receber. Corações amigos se acercam de nossos corações. Vibrações fraternas se entrelaçam entre todos nós. Qual se filamentos luminosos partissem de nossos corações nesta hora, para alcançarmos Jesus em nossas vidas, Mestre amado, e buscarmos neste manancial de amor os nutrientes de que somos necessitados, o amparo misericordioso aos nossos apelos, o alento e a esperança aos nossos corações tristes. Sê conosco, Senhor Jesus, envolva-nos em vibrações de esperança e bom ânimo, para que nos sintamos encorajados a vencermos a nós mesmos. Sob suas bênçãos de paz aqui estamos, sentindo a presença honrada e amiga dos tarefeiros responsáveis por este Evangelho, que nesta manhã vieram ter conosco para insuflar em nossos corações a vibração do amor e da paz. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Nós estamos desenvolvendo um entendimento juntos de que nem todos os aflitos são bem-aventurados. Um dia seremos. Mas muitas vezes as nossas aflições são apenas um estado de debater-nos sobre nós mesmos, com momentos de revolta, de indignação, de não sentirmos que necessitamos passar por aquela adversidade, não encontrando caminhos na fé que ainda não se estruturou. E estes de nós, vamos dizer, estamos apenas sofrendo. E o sofrimento, sem esse entendimento do Evangelho de Jesus, não repercute no espírito como processo evolutivo. Às vezes é apenas o sofrer com revolta, sofrer com indignação, sofrer com críticas à justiça do Pai. Então esse capítulo do Evangelho vem nos mostrar quem são os aflitos que serão bem-aventurados. Aqueles que nesta oportunidade de vida estiverem compreendendo bem da sua necessidade evolutiva. Eu preciso saber quais os motivos que trago comigo, que me levam a situações aflitivas, e qual é a causa que eu posso transformar em mim. Qual o motivo que geram as minhas aflições. Talvez nós passemos um bom tempo juntos nessa reflexão. Então, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Porque se estamos aflitos, porque ainda estamos sofredores,
porque ainda prevalecem em nós muitas más paixões. Então nós temos esta existência para um ajuste com a lei, esse é o convite. E quando nós estamos movimentando o nosso íntimo para a construção de valores que ainda não temos, estamos fazendo o ajuste com a lei. E esse ajuste é desafiador, porque necessariamente requer reencontros. Ninguém se ajusta com a lei na solidão de si mesmo. E estes reencontros é o recurso da lei do amor que vem trazer para nós um convite. O convite de construirmos novos sentimentos em velhos relacionamentos. Esse é o convite. Isso tira de nós o peso das prováveis culpas, isso tira de nós a pendência evolutiva, isso tira de nós as fugas espetaculares para evitarmos os confrontos e fazermos desses momentos mais felizes para nós. Por isso que o Evangelho diz: a compensação é a certeza do futuro. Sem a certeza da vida futura, ou que nós estamos numa escalada evolutiva, eu preciso entender que, tendo passado melhor nessa existência, a próxima eu estarei muito mais fortalecida. Não para viver sem nenhuma situação desafiadora, porque é muito importante para a nossa inteligência os desafios. O espírito vai buscar recursos morais, recursos afetivos, recursos de habilidades, e todos esses recursos disponibilizados para a construção de valores em nós. Então, nós vamos também dizer que há alguns valores sem os quais é impossível nós começarmos a trabalhar conosco mesmo. E uma das principais conquistas do espírito é desenvolver a tolerância. A tolerância minimiza os arroubos irritativos que nós temos, as crises coléricas, né? Minimiza, porque eu tolero respeitosamente aquele que ainda eu não aprendi a amar. Então a tolerância é uma experiência revolucionária para o espírito, para que um dia essa tolerância se transforme no entendimento tão profundo que seja a construção da paciência. E a paciência é uma vertente da caridade. Nós trouxemos também de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Vamos ler só alguns trechinhos. Onde estão os aflitos? Porque o Sermão da Montanha diz: vinde a mim, a multidão dos aflitos. O que será que Jesus quis dizer com vinde a mim? Será que é nós construirmos reverências externas, cultuações, admiração? Será que é isto? Jesus veio dizer para nós que os candidatos à integração com Ele, quando Ele diz vinde a mim, Ele está dizendo venham para se integrar comigo. Os candidatos à integração com Ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhes os passos. Porque muitas vezes, no auge do sofrimento, nós estamos pensando carregar a cruz, mas ela está do lado e no chão. E nos debatemos sozinhos. No que nos debatemos? Naquilo que não está ainda ajustado em nós, que são as nossas principais características de personalidade, que viemos transformar. Vamos entender isso. Quando Jesus disse:
precisam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, só estarão carregando a própria cruz quando estamos seguindo os passos. Do contrário, nós estamos no peso das nossas iniquidades, sem fazermos o movimento ascensional de seguir os passos. Quais são os passos de Jesus? Esse roteiro chamado Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, são os passos que Jesus nos convida, e são passos para o amor. Então, do primeiro ao último capítulo do Evangelho, ele está dizendo que aqueles são os passos que nos levam a aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não são situações inusitadas, são situações conhecidas por nós há 2000 anos. Mas as nossas dores estão se acumulando. E nós, de aflitos, já passamos para desesperados. E de desesperados, podemos já ter passado para aqueles que estão nos tormentos. E dos tormentos, podemos passar para os transtornos e chegarmos à loucura. Porque acumulamos fardos por causas de escolhas que nós não suportamos carregar. Então, o chamamento de Jesus é: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Se o nosso fardo não está leve, algo estamos acumulando ali, que precisamos pensar que é que eu estou acumulando. Isto é, seguir-lhe os passos é suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Deveres para com o próximo, para com a família, para com o trabalho, obrigações. Porque o dever, sendo um ditame da consciência, ele norteia o que é mesmo que eu preciso fazer. Então, nós temos o dever de respeitar, né? O dever de sermos muitas vezes compassivos, de sermos responsáveis pelo bem do outro, o dever de servir, disponibilizando o que trouxemos de melhor em nós. Estes deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves, das lágrimas, do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Obrigações e deveres, amigos, parece simples, e este ano nós estaremos também trabalhando com as crianças da evangelização o que são obrigações, o que são deveres, e o dever mais importante nesse momento da humanidade é o respeito. Respeito, no caso aqui nós reunidos, respeito ao tempo evolutivo do outro, para eu não criar expectativas que gerem sofrimento. Respeito ao que o outro é capaz de dar. E esse respeito é aqui o que Emmanuel está dizendo, a bendita carga das próprias obrigações. Mas se eu fizer as obrigações com revolta, será que ela é válida? Provavelmente não. Se eu fizer a obrigação com irritabilidade, tendo explosões de cólera, será que isso é válido? Não é válido, porque a construção é da vibração do sentimento e não dos gestos externos que nós já sabemos fazer. Então, para a gente ir concluindo, vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Porém, compacta
é a turba dos desesperados e oprimidos, não obstante o amorável convite de Jesus. O tempo que nós estamos nesse planeta Terra, nesta época de ainda desajustes, de conturbações, nós precisamos ser os primeiros a construirmos em nós um estado de pacificação, para que a nossa colaboração de paz seja a nossa obra, a nossa construção íntima. Então vamos refletir sobre isso. Se nós não precisássemos das aflições, elas não existiriam. Então, todos nós necessitamos das aflições. Elas fazem parte da nossa vida. Em algum momento, ou em algum tempo, ou todo tempo, nós vamos estar envoltos em situações aflitivas. Muitas vezes nós saímos de uma e entramos em outra. Quando nós pensamos, agora eu vou descansar, aí começa outra jornada. Porque, na verdade, o espírito, ele precisa de estar em constante movimento, porque na natureza, quando nós vemos que existe o inverno e existe a primavera, existe o calor, existe o frio, o calor, qual que é a função do calor? A mudança. Se nós colocarmos um alimento em cima da mesa, num calor de 40 graus, e deixarmos ali, no dia seguinte aquilo já não pode mais ser consumido, porque aquilo foi transformado. Micro-organismos modificaram aquilo na força da temperatura. Mas se nós colocarmos no freezer, vai ficar conservado. Então, o calor modifica, o frio conserva. E a gente precisa do calor e do frio. Nós precisamos do calor das emoções, dos relacionamentos, para que as mudanças íntimas aconteçam em nossa intimidade. É uma bênção para todos nós estarmos na condição de aflitos. Por quê? Como nós falamos a semana passada, quando que a aflição cede de verdade? Quando que ela cede, amigos? Em duas circunstâncias. Porque ela sempre cede, não tem aflição que dura para sempre. A aflição sempre vai ser interrompida. Ela cede em duas circunstâncias. Quando o espírito se transforma, quando ele aproveita a oportunidade e compreende porque aquela aflição veio, e quando o espírito não faz nada, quando ele não aproveita aquela oportunidade, quando ele fica no estado de dormência, ela também passa. Porque Deus, que é nosso Pai, nos ampara. E se a gente não fizer nada, temporariamente passa. Mas também passa a oportunidade da modificação, para mais tarde retornar, para que, quem sabe num outro momento, já mais amadurecidos, possamos aproveitar melhor a aflição que há de vir. Então, na verdade, diante de todo o movimento que nos traz uma aflição, é necessário que nós possamos oferecer os nossos valores, ampliar os nossos valores, para que a aflição ceda mais rápido e construir em nós o que ela veio construir. E dando sequência nesse texto que a Célia começou, Emmanuel diz assim:
Quando o Mestre disse, vinde a mim, vós que estáis aflito, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem com a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar o objetivo de suas desesperação. Então vamos reler. Nem todos os aflitos pretendem renunciar o objetivo de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro da luz. Então, às vezes, na aflição, o que nós desejamos? Alívio. Mas a aflição não veio solicitar de nós alívio, mas sim transformação. E o que nós precisamos adquirir quando nós estamos em aflição? Quais são os valores imprescindíveis para a nossa alma quando nos encontramos aflitos? Renúncia, abnegação, sacrifício, privações, porque superar frustrações é isso que a aflição vem pedir. Agora, se nós não estamos dispostos à aquisição desses valores, então vamos ficar nesta condição ad eterno de aflitos. Sempre o exemplo máximo da nossa vida, sem nenhuma sombra de dúvida, é Jesus, né? Quando Jesus estava indo no caminho da Via Crucis, será que Jesus precisava desenvolver renúncia, abnegação? Será que naquele momento, na condição de estar encarnado num corpo de matéria, que pelas leis naturais sentia com certeza a dor das chibatadas, sentia no seu coração o abandono absoluto de todos aqueles que haviam caminhado com ele, experimentado tudo que ele tinha oferecido de melhor? Será que ele estava indiferente a isso? De forma alguma. Será que... O que significava aquele momento para a humanidade? Jesus, naquele momento, ele entrega para nós toda a sua grandeza espiritual no exemplo. Ele passa demonstrando para nós todas as suas aquisições como espírito puro, crístico. E às vezes nós estamos na convivência com alguém que nós estamos vendo que aquela criatura está numa aflição tremenda, mas exemplificando. A criatura está em sofrimento, mas está renunciando. A criatura está em sofrimento, mas está abrindo mão da sua personalidade para manter na sua individualidade. Nós vamos ver isso. Pessoas que aproveitam de uma forma espetacular o sofrimento que chega e entrega para todos aqueles que estão ao redor o que ele já construiu ou está construindo. Porque é esse o movimento que nós temos que ter. Porque a grande maioria de nós, quando vem a aflição, nós saímos correndo para ver se alguém ora por nós, se alguém tira de nós aquele momento, se alguém ameniza
É claro que nós temos que buscar. É evidente, a busca para amenizar o sofrimento é legítima, mas com aproveitamento, com extremado aproveitamento. Porque na medida que tudo que nos acontece, alguém interfere para tirar de nós, para nos aliviar daquele pequeno mal-estar quase insignificante frente àqueles que nós costumamos ver, na medida que nós temos esse movimento, vamos nos tornando espíritos frágeis, muito frágeis. E isso compromete a nossa evolução como espírito. Por quê? Porque vamos retardando ad infinito aquele movimento da alma de se tornar um espírito robusto para enfrentar de pé, com bom ânimo, as dificuldades do caminho. Então, às vezes, o que acontece conosco? Nós estamos numa posição que nos sentimos aflitos. Por exemplo, a riqueza é uma prova. A riqueza é uma prova. Todos nós sabemos disso. A pobreza, nós não estamos falando de miséria, né? Pobreza. Pobreza é uma prova. A riqueza é uma prova, a pobreza é uma prova. Há aflições que só os ricos passam. Há aflições que só os pobres passam. Mas muitas vezes o rico, ele não quer deixar a futilidade. Porque uma das principais marcas de quem tem dinheiro é a futilidade. E uma das principais marcas de quem não tem dinheiro é reclamar porque não tem dinheiro. Né? É ficar todo o tempo todo, fixado porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, e o tempo passa e o espírito não aproveita aquilo que ele veio viver, porque ele necessita de permanecer por um tempo sem aqueles recursos para se desenvolver sobre certos aspectos. E o rico vem com dinheiro para abandonar a futilidade, tornar o dinheiro 100% útil. 100% útil. E quando ele não faz isso, ele perde a oportunidade. Então, nós vamos observando que o Evangelho de Jesus é um convite eterno para nós observarmos aonde estamos. Às vezes, a aflição é de ordem familiar. Às vezes, tem alguém na nossa casa que é o ponto de desequilíbrio. Tocou naquele ponto, a pessoa desequilibra e desequilibra todo o ambiente. Não é? Às vezes essa pessoa somos nós mesmos. E às vezes não somos nós, é alguém. Então, acaba sendo um estado de aflição. Então, se eu me sinto aflita, porque tem alguém ali naquele ambiente perturbando, pelas suas dificuldades íntimas ainda não transformadas, ou porque não quer, ou porque ainda não amadureceu, qual deve ser a nossa postura? Se aquilo me atinge, é como a gente imaginar Jesus, né? É lógico que nós estamos muito distantes, né? Mas é como a gente imaginar. Então, aquela aflição que me chega está me convidando a distribuir para todos que estão ao meu redor os exemplos de equilíbrio que eu já sou capaz de manifestar. É só isso.
A aflição que atinge aquela pessoa em desequilíbrio é algo que ela tem que construir dentro dela. Mas a aflição dela que me atinge, eu preciso perguntar para mim, essa aflição está me convidando a manifestar algo que eu já tenho e posso oferecer? Ou esta aflição está me convidando a adquirir algo que eu ainda não possuo? Nós temos que fazer essa pergunta. Porque às vezes, uma simples fala, às vezes o silêncio é suficiente, o silêncio que contribui, o silêncio que ampara é suficiente para levar aquele ambiente a um estado de harmonização. Então, chegou a aflição. Duas coisas. Eu vou oferecer o que eu já tenho, ou eu vou desenvolver o que ainda não possuo. Agora, se eu não quiser uma coisa nem outra, então eu vou ficar na aflição. Não é isso? Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento abençoado que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por estas oportunidades sublimes, pela presença generosa dos Espíritos que nos amam, que nesta hora estendem suas mãos luminosas sobre nós, para que possamos receber o passe espiritual. Estas mãos dos nossos amigos espirituais, daqueles que se compromissaram conosco de nos acompanhar a vida na Terra, que estão ao nosso lado, que nos intuem ao caminho correto, que nos alertam dos perigos, que estes irmãos queridos recebam nesta hora nossa eterna gratidão. E rogamos aos Espíritos que sustentam esta casa, que igualmente possam contribuir com este passe coletivo e que cada um de nós possa receber nesse momento de tudo aquilo que se encontra necessitado, que possa sentir as vibrações luminosas penetrarem no corpo físico, no perispírito, atingindo o espírito imortal que somos. Vamos vendo a movimentação dos amigos espirituais, que nesta hora desconectam de nós aqueles irmãos que ainda não Te conhecem, Senhor, e recolhem nas unidades de tratamento desta casa, onde serão recebidos como filhos de Deus, amparados, envolvidos pela misericórdia de Deus, nosso Pai. E rogamos, Senhor, por todos aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que igualmente eles possam receber o que recebemos nesta hora, possam ser visitados, amparados e protegidos. Que o Senhor nos abençoe,
e nos fortaleça para tudo aquilo que a vida há de nos trazer, para nos fazer espíritos melhores, sempre mais dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor esteja entre nós, agora e sempre.